Hoje eu vou te contar 3 lições super valiosas que eu retirei do livro Em Busca do Portfólio Perfeito. Você tá vendo aqui a imagem do livro com os autores e você pode pesquisar por conta própria. Mas se você assistir esse vídeo, eu vou te contar aqui 3 lições super importantes que eu tirei depois de ler isso daqui que se tornou um Finbook que tá dentro da plataforma da Finclass. Então bora pro vídeo. Antes de começar, eu vou pedir que você curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para estar sempre antenado com as novas informações que a gente vai compartilhando aqui. Mas enfim, o livro Em Busca do Portfólio Perfeito, ele faz uma análise histórica dos estudos com relação à montagem de uma boa carteira de investimentos. O mais interessante de tudo é que ele busca várias referências históricas. Então, para você ter uma ideia, o livro ele começa a abordar o assunto investimentos, montagem de uma carteira de investimentos, na época de mais ou menos 9.000 anos antes de Cristo. Então é uma viagem ao longo da história da humanidade, trazendo conceitos que já eram adotados muito antes de Cristo, na hora, até se aperfeiçoarem em busca ali da construção de um bom portfólio de investimentos. Mas enfim, eu não vou trazer aqui 3 lições, né, que eram adotadas 5.000 anos antes de Cristo, nada assim. Primeira lição super importante, e que eu acho que é uma das mais faladas, que está muito destacada no livro, é a importância da diversificação. A gente vai entender melhor a importância da diversificação no livro quando a gente aborda a teoria de Markowitz. Harry Markowitz, um dos ganhadores do Prêmio Nobel, e na sua tese, que ganhou o Prêmio Nobel, ele estudou a construção de uma boa carteira de investimentos, equilibrando risco e retorno. Antes de Markowitz, era muito etéreo o conceito de construção de portfólio, equilíbrio de relação risco-retorno. Então, quando a teoria de Markowitz foi publicada, isso aí revolucionou o mercado financeiro. E o mais interessante de tudo é que a ideia para a construção da tese dele, que enfim se tornou uma tese vencedora de prêmio Nobel, ele teve, na verdade, de um corretor que trabalhava em Wall Street, enquanto ele estava na sala de espera para conversar com um de seus professores. Então é uma história curiosa, mas enfim, a primeira lição é a de Markowitz. E o que a gente pode tirar dessa primeira lição é o seguinte: Markowitz ele instituiu bem, né, o conceito entre risco e retorno. Tem muita gente que fala o seguinte: olha, quanto mais risco eu corro, maior o retorno que eu vou obter, certo? Nem tanto. Quando a gente fala de maior risco, a gente está falando do quê? De uma maior variação na sua expectativa de retorno. Então, se eu corro um risco baixo, o que eu espero? Eu espero que o meu retorno ele possa ser, por exemplo, entre 7% ao ano e 12% ao ano. Isso positivo. Você vê que é uma variação pequena, né, na escala de retorno aqui. Vamos supor que essa seja a nossa régua de retorno, né? Então, poxa, um investimento que tem o risco baixo, ele pode entregar aqui um retorno que varia entre 7 a 12% ao ano. É um retorno, ok, mas pode ser um retorno baixo, não pode ser um retorno também muito alto. Quando a gente fala de um investimento que corre um risco maior, o que eu tô falando? Ah, é um investimento que pode me dar mais 12% ou mais 20%? Não. Se ele pudesse te dar um retorno de mais 12 ou mais 20, o que isso significaria? Significaria que ele não é um ativo mais arriscado, significaria que ele é um ativo melhor, né? Então é importante a gente ressaltar isso. Quando a gente fala que a gente tá aqui com um investimento que tem maior risco, o que a gente pode esperar em termos de expectativa de retorno? A gente pode esperar uma variação maior nos retornos esperados. Ou seja, um investimento com risco muito maior, ele pode ter aqui um retorno anual entre menos 10%, por exemplo, e mais 30%. Essa é a definição de um investimento de maior risco. É a maior variação dos resultados esperados. E essa variação, ela pode ser negativa, mas também pode ser bem positiva. Eu estou ressaltando isso daqui porque a maioria das pessoas acredita o quê? Eu corro mais risco, Gui, logo eu vou obter mais retorno, certo? Não. Conforme você corre mais risco, você abre uma maior variação aqui no retorno esperado da sua carteira de investimentos. E sim, se você tiver uma boa carteira de investimentos com risco elevado, é bem provável que você obtenha retornos maiores a médio e longo prazo, mas é importante ressaltar que isso aqui, não está descartado. Mas por que Markowitz foi muito importante? Porque antes as pessoas falavam o seguinte: olha, para eu obter mais retorno, eu preciso correr mais risco. E Markowitz, na sua teoria, ele falou:
olha, não necessariamente. Se você trouxer uma boa combinação de ativos, por vezes você vai conseguir obter um retorno semelhante e até maior com um menor risco. Para isso, você vai ter que ter uma boa combinação de ativos, ou seja, de investimentos, né? Então, Markowitz, o que é uma lição desse livro aqui, trouxe um conceito muito importante de risco e retorno e combinação de ativos. Se você fizer uma boa combinação de ativos dentro da sua carteira de investimentos, você consegue trazer uma boa relação risco-retorno, ou seja, reduzir ou não aumentar muito o seu risco e obter rendimentos tão altos quanto ou pouco menores do que se obtinha antes com uma concentração maior dos seus investimentos. Esse é o primeiro aprendizado e que a gente destrincha bastante. Obviamente os autores do livro destrincham bastante, mas a gente também destrincha no finbook do livro Em Busca do Portfólio Perfeito. Segundo ensinamento muito importante, esse aqui para mim é um dos mais legais. Investir é um jogo de perdedor. Você vai falar o seguinte, poxa, Gui, o que é um jogo de perdedor? Eu não sou perdedor não, pô. Calma lá que eu já vou te explicar o conceito. O conceito do jogo de perdedor pro mercado de investimentos, ele foi instituído, digamos assim, por Charles Ellis. Lá na década de 1970, era um profissional do mercado financeiro lá em Wall Street e que era muito bem conceituado. E ele trouxe uma visão super diferente para as pessoas sobre o assunto investimentos. Por exemplo, o que é que você acredita que você precisa para se tornar um investidor ou uma investidora de sucesso? Muitas pessoas dizem o seguinte, eu preciso obter rendimentos muito altos, eu preciso obter rendimentos ao longo do tempo. E Charles Ellis, ele falou o seguinte, olha, não. As pessoas, elas focam no lado errado para se obter sucesso nos investimentos. O que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, o mais importante nos seus investimentos é você errar menos. Ou seja, o mais importante é você ter um bom controle de risco. Quando você tem um bom controle de risco, você erra muito menos. E no mundo dos investimentos, o mais importante para você obter sucesso é não errar. E o que isso tem a ver com o jogo do perdedor? Jogo do perdedor, pessoal, é o que ele atribui, por exemplo, um esporte em que o resultado ele é determinado pelo perdedor. Por exemplo, tênis amador. Então, como é que funciona o tênis amador? São duas pessoas que sabem um pouquinho como jogar tênis e elas ficam jogando a bolinha de um lado para o outro. No tênis amador, o mais importante não é quem saca bem forçado, não é quem devolve a bolinha muito paralela à linha ou quem saca muito forte. Não. O mais importante do tênis amador é simplesmente você devolver a bolinha para o outro lado da quadra. Por quê? Porque quem vai ganhar o jogo é quem erra menos. É isso que ele fala que é o jogo do perdedor. A vitória é determinada por quem erra menos. E é assim também nos investimentos. Você vai falar, poxa, Gui, isso daí é errado, né? Isso daí somente esse cara fala no mundo dos investimentos? Não. Por exemplo, se você pegar o livro, aqui já estou colocando outro livro, né? O Mais Importante para o Investidor, de Howard Marks. Howard Marks, ele é o fundador da Oaktree, né? Uma gestora de recursos americana, tem mais de 170 bilhões de dólares sobre gestão, quase $1 trilhão. E ele fala o seguinte, a maior parte do meu tempo aqui na Oaktree e dos meus sócios são no sentido de controlar o risco. Então a gente está a maior parte do tempo aqui evitando erros e não buscando grandes acertos. Charles Ellis trouxe esse conceito lá perto da década de 70 e ele foi sendo utilizado por vários grandes investidores ao longo do tempo. Então é importante, esse é um insight muito precioso desses dois livros, na verdade, né, juntando o conceito desses dois livros. O jogo dos investimentos é um jogo de longo prazo, é um jogo do perdedor, ou seja, ganha quem erra menos. Por isso que é importante você ter um bom controle de risco. E terceiro, existe um portfólio perfeito? A conclusão é a seguinte, olha, não existe um portfólio que a gente possa chamar de perfeito. Uma estratégia de investimentos, ela tem muitas vezes se adaptar ao seu patrimônio, ao seu perfil de risco e tudo mais. Logo, o que é um portfólio perfeito para mim, pode não ser para você que está assistindo esse vídeo. Mas poxa, Gui, existe um portfólio perfeito para cada, por exemplo, perfil de risco? Poxa, eu acredito que exista um portfólio muito recomendado para cada perfil de risco, dependendo do país em que você está nos assistindo. Aqui na Speech nós passamos meses estudando uma boa alocação para você que mora e investe aqui no Brasil. Qual que deveria ser a distribuição dos seus investimentos em classes de ativos aqui no Brasil? Você vai falar, Gui, o que você fez isso daí? Fez conta? Como é que é? Ou foi chute, pegou ali do ar e pum, é isso? Não. A gente se reuniu, mais de 10 analistas, nos reunimos por meses para fazer vários estudos matemáticos, estatísticos, para a gente chegar numa relação risco e retorno muito boa, olhando para o passado, olhando dados históricos, mas também olhando cenários, projeções futuras de vários bancos e gestoras, não só no Brasil, como no mundo. Então a gente montou uma carteira de investimentos buscando uma relação
relação excelente entre risco e retorno, que historicamente superasse os principais benchmarks, né, os principais índices de referência do mercado brasileiro, como CDI e Ibovespa, com consistência, sem trazer um risco elevadíssimo e que você conseguisse implementar aqui no Brasil. E você vai falar o seguinte, poxa, Gui, qual que é então esse portfólio que vocês chegaram à conclusão que faz muito sentido para quem está aqui no Brasil? Como é que é a distribuição desse portfólio? A gente chegou à conclusão, nos nossos estudos, né, e cenários e projeções, que 15% do seu dinheiro precisa ficar em renda fixa pós-fixado. CDI, Selic, é aquele dinheiro que você aplica, ele vai sendo corrigido todos os dias positivamente ou pela taxa do CDI ou pela taxa Selic, que é basicamente a taxa básica de juros da economia brasileira. É legal a gente mencionar que é importante você ter liquidez diária aqui ou liquidez no curto prazo desses ativos, tá? Ou seja, você consiga resgatar eles em um curto espaço de tempo. Só isso de renda fixa? Não. A gente tem outros 20% aqui no que a gente chama de renda fixa dinâmica. O que é essa renda fixa dinâmica, Gui? Renda fixa dinâmica, a gente dá aqui esse nome para os ativos pré-fixados e indexados à inflação, que aqui eu vou colocar IPCA+. Você fala, poxa, Gui, mas esses ativos são bons mesmo? O Brasil é conhecido por ser o país da renda fixa e muita gente acha que é por conta disso daqui, ó, renda fixa pós. Quando, na verdade, se a gente for pegar o histórico desde que esses produtos foram criados, pré-fixados, indexados à inflação, em janelas móveis, desde o início, né, e tudo mais, eles superam de maneira consistente o CDI, que já é um índice que apresenta um retorno histórico muito bom aqui no Brasil. Então, o Brasil é muito mais o país da renda fixa por conta desses carinhas aqui do que pelo CDI. E muita gente desconsidera os pré-fixados e indexados à inflação e deixa todo o dinheiro no CDI. Não faça isso. O Brasil é conhecido por ser o país da renda fixa, principalmente por esses carinhas, e eles precisam representar uma parte relevante do seu portfólio, tá bom? Tem gente que fala o seguinte, eu prefiro deixar aqui esses ativos na mão do fundo multimercado, que ele sabe quando comprar pré-fixados, indexados à inflação, mas isso vai contra a visão de alocação estrutural, porque se estruturalmente em janelas móveis de 3 anos, pré-fixados, indexados à inflação superam de maneira consistente o CDI, por que você não teria exposição direta nesses ativos por veículos de investimento muito baratos? Não faz muito sentido, tá? Então precisa ter esses carinhas aqui na sua carteira de investimentos. Se você tem esses caras, eu vou deixar aí os fundos multimercados escolher isso daqui, você vai pagar 2% ao ano de taxa de administração, 20% de performance, vai pagar muito caro por algo que é muito simples e barato de você fazer na sua corretora. Mas é só isso, Gui? Obviamente que não. Você precisa ter 15% em fundos imobiliários, né? Os famosos FIIs. Poxa, o mercado imobiliário no Brasil é um mercado rentável, tá? Apesar de você pegar os últimos 3, 4 anos aí, ele tá praticamente lateralizado. Se você pegar um histórico mais longo, você vai ver que o mercado imobiliário no Brasil, ele é rentável, tá? Inclusive, olha só, observação importante. Ele apresentou uma rentabilidade maior do que a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, no mesmo período, com risco menor. E quando a gente fala de fundos imobiliários, nós estamos falando dos melhores imóveis nas regiões mais disputadas do Brasil, com os melhores inquilinos e tudo mais. Então é importante ter 15% em fundos imobiliários. A Gui, é importante só porque foi algo rentável? Não, né? Porque compõe muito bem a sua carteira de investimentos. Gui, mas então você falou que ações, então não é bom ter ações? Não. A gente precisa também ter 15% da nossa carteira em ações. Às vezes falar, pô, Gui, mas você acabou de falar que ações não apresentaram um rendimento muito bacana nos últimos anos. Sim, mas isso não significa que daqui para frente ela não vai apresentar. E ponto 2, não significa que você fazer uma boa seleção de ações ou uma boa seleção de fundos de ações não vai te trazer um rendimento maior do que o Ibovespa, que é o nosso índice de referência para o mercado acionário, tá? Então, isso é importante de mencionar. Você pode investir em ações selecionando vários papéis diferentes que podem te dar ali uma perspectiva de rendimento maior do que o Ibovespa, assim como com fundo de ações, tá? Então, importante ter ações aqui. Muita gente no Brasil desconsidera essa que é uma das fatias mais importantes para a sua carteira de investimentos, que é ter 20% do seu patrimônio alocado internacionalmente. Gui, eu não gosto de alocar internacional. Eu acho que é um investimento muito arriscado. Não é arriscado? Pelo contrário, em todos os estudos que você fizer, se você coloca uma alocação internacional na sua carteira de investimentos, o resultado vai ser um portfólio com risco, ou seja, com uma volatilidade, oscilação de preços menor do que se você não tiver. Você vai falar, poxa, Gui, como assim? Por que isso acontece? Porque, dá uma olhada, quando você investe em ativos internacionais, eles são dolarizados. Então você está exposto ou exposta indiretamente à variação do dólar. Quando você tem uma ação lá fora, você tem a ação mais a variação do dólar. Bom, o que acontece? Em momentos de turbulência do mercado
mercado brasileiro, normalmente você tem uma queda no preço dos ativos aqui no Brasil. Pô, depois você tem um alívio, tem uma alta, volta o medo e assim vai. Só que olha só que interessante. Como os ativos eles são dolarizados, o que acontece quando o risco no Brasil, né, ele está muito elevado e você tem queda nas ações, queda nos fundos imobiliários, queda na renda fixa dinâmica. Você normalmente tem uma alta do dólar. E como seus ativos são dolarizados, seus ativos que estão lá fora, isso compensa um pouco, olha só, a queda no preço das suas ações e dos seus ativos que estão aqui no Brasil. O resultado é essa linha pontilhada aqui, ó. É uma carteira com risco muito menor do que só ter exposição aqui no Brasil, que é essa linha branca, ou ter só exposição em cenário internacional, que é essa linha vermelha. É você ter uma expectativa de retorno muito boa, mas um risco muito menor. Então não abra mão da alocação internacional. Além do mais, se você investe em ações aqui no Brasil, por que você não investiria na maior economia do mundo e em uma das economias mais produtivas do mundo, que é a economia americana? Não faz muito sentido. Importante ter essa parcela de investimentos fora do Brasil. Ah, Gui, não gosto. Vou trazer aqui mais um argumento. Você foi lá, investiu muito bem em ações, investiu muito bem em fundos imobiliários, investiu muito bem em renda fixa dinâmica, investiu muito bem em renda fixa pós. Escolheu os melhores ativos. O Brasil vai, né, tem um problema grave aqui na economia brasileira, um problema fiscal grave e, pô, todos esses ativos sofrem da mesma maneira. Você fala, nossa, eu vou pegar todo o meu patrimônio, quero sair do Brasil, quero sair daqui, deixa eu ver o meu poder de compra com relação a outros lugares do mundo e você vê que você perdeu um poder de compra absurdo com relação à economia americana, à economia chilena, à economia colombiana, à economia australiana e você perdeu o poder de compra com relação a todos os países do mundo. Você investiu muito bem, mas todos os seus investimentos estavam em moeda real, que se desvalorizou muito perante outros países. Então, quando você investe internacionalmente, você reduz o que a gente chama de risco geográfico. Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui para você entender o que eu estou falando. Vamos supor que você estivesse na Argentina, no início dos anos 2000, você falou o seguinte, olha, eu vou investir só em renda fixa aqui na Argentina e só em ações na Argentina, não vou colocar dinheiro fora do país. Você pegou uma desvalorização cambial ferrenha, seus investimentos em pesos argentinos tiveram até um rendimento legal, só que quando você vai ver o seu poder de compra em outros países do mundo, ele despencou, porque o peso argentino se desvalorizou e muito. Quer um exemplo ainda mais dramático? Você investiu bem em ações, investiu bem em renda fixa, tudo certinho nas outras classes de ativos, mas você estava na Venezuela. O que aconteceu com o seu patrimônio perante outros países do mundo? Despencou. Não estou falando que isso vai acontecer no Brasil, mas por si só, a parcela internacional já é uma parcela que aumenta a sua expectativa de retorno e reduz o risco da sua carteira. Não quer? É o melhor dos dois mundos. E por que eu estou ressaltando esse ponto? Porque hoje, só 0,5% do patrimônio médio dos investidores brasileiros está em ativos internacionais. Então, muito provavelmente, você que está me assistindo aqui não tem ou tem muito pouco do seu patrimônio investido lá fora e você deveria se ajustar a esse percentual. Qual outro ativo aqui que é muito bom você ter na carteira? 12% de fundos multimercado. Você fala, poxa, Gui, por que fundo de investimento multimercado? Porque esses fundos, pessoal, conseguem adotar posições e estratégias que nós não conseguimos replicar na nossa carteira pessoa física. Por exemplo, você pode selecionar fundo multimercado que esteja apostando em uma desvalorização da moeda mexicana. Você pode investir seu dinheiro em um fundo multimercado que esteja apostando na queda das ações na Europa. Você pode investir seu dinheiro em um fundo multimercado que esteja apostando na alta dos juros dos Estados Unidos. Algo que a gente até poderia conseguir fazer aqui diretamente na nossa corretora, mas de maneira muito ineficiente e muito provavelmente mais cara. Então é legal deixar na mão dos fundos multimercados que conseguem fazer esse acompanhamento, tomar essas posições de maneira muito mais eficiente, tá bom? E aqui a gente fala para ter 3% em ativos alternativos, beleza? Ô Gui, o que é ativo alternativo? Hoje você vai entender como criptoativos. Investimentos alternativos, e no caso criptoativos, são ativos que eles podem se provar ao longo do tempo. E se provarem, tem um potencial imenso de mudar de patamar. Pô Gui, por que 3%? Olha só, 3% da sua carteira você coloca em criptoativos. Vamos supor Bitcoin aqui. Pô Gui, aí o Bitcoin falhou, foi muito mal, foi a zero. Tudo que eu coloquei em Bitcoin, eu perdi. Foi a zero. Perdi 3% da minha carteira. O que isso significa? Significa que você perdeu um trimestre, olha só, um trimestre de CDI. Se o restante da sua carteira apresentar um rendimento similar ao CDI, o índice mais conservador da renda fixa brasileira, do mercado brasileiro, você já vai apagar essa perda aqui completamente. Então
Então é importante a gente dizer isso. Só que, se porventura o Bitcoin ou outro ativo que esteja aqui na caixinha alternativa se provar no futuro, você tem a chance de que esses 3% virem 10%, virem 15%, ou quem sabe até mais. Então a ideia aqui é você ter um componente assimétrico para o seu patrimônio. O que é isso? Se perder, eu sofro muito pouco, algo que eu recuperaria em um trimestre, mas se eu ganhar, se der certo, algum desses investimentos alternativos, eu tenho o poder de mudar a minha carteira de investimentos de patamar. Bom, se você somar todos os percentuais, você tem uma alocação de 100%, tá? Então, pra gente, esse é o portfólio ideal para você que nos assiste aqui no Brasil. Mas você pode ter esse insight, vários outros do livro Em Busca do Portfólio Perfeito, no meu Finbook, dentro da plataforma da Finclass. Então, se você está esperando, clica no link da descrição, que tem lá uma condição legal para você assinar a Finclass. Um abraço e até a próxima.